Ok, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Então é o seguinte, primeiro eu quero dar um aviso, pessoal, não esquece de registrar sua frequência na atividade, né? Enviar a atividade, clica no final para enviar a atividade, não esquece também de registrar no Class 1 a atividade concluída e assistir a nossa aula e os nossos slides, ok? Vamos lá então. Então, a aula de hoje, nós vamos retomar o circuito em série, mas a gente vai falar das leis de Kirchhoff, tá? As leis de Kirchhoff são extremamente importantes para você analisar circuitos. Se alguém aí de casa for fazer engenharia, vai ver essas leis de Kirchhoff na engenharia elétrica, eletrônica ou mecatrônica que você for fazer. Bom, associação de resistores em série e associação de resistores em paralelo. Vamos ver, a novidade hoje vai ser o paralelo. Então vamos lá. Gente, primeira lei de Kirchhoff. Esse cara bonitão aqui, ó, Kirchhoff, ele é de 1824, nascimento 1887, século XIX. Gente, não existia nessa época ainda, até só em 1850 que foi formalizado o princípio da conservação da energia. Então, as leis de Kirchhoff, na verdade, são consequência de dois princípios. O princípio da conservação da energia e o princípio da conservação das cargas. Mas a gente não vai abordar esse ponto aqui nessa aula. Só para vocês saberem que essas leis, na verdade, são derivadas de uma lei mais geral, que é o princípio da conservação da energia e o princípio da conservação das cargas. Mas vamos lá, quais são essas regras? Regras ou leis, você pode falar regras também. A soma das correntes elétricas que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem do nó. O que é nó? Nó é um ponto do circuito. Lembra que eu falei lá dos pontos que tem um potencial elétrico? Tá? Então, esse é o ponto do circuito. Então, eu tenho aqui 100 ohms ligado no ponto A, 300 ohms ligado no ponto A e o R2 com 200 ohms ligados no ponto A. A corrente I1 entra e a corrente I2 e I3 saem. I1 igual a I2 mais I3. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Também existe uma segunda lei de Kirchhoff, ou regra de Kirchhoff, que é a lei das malhas, ou áreas. Tá? Um detalhe que eu não falei, que é importante falar, é que na lei dos nós, é nó porque a gente emendava um componente com o outro, como a gente faz em casa, emenda o fio, é um nó, ok? E malha, área, é porque você pode ter vários circuitos fechados, então você vai ter carregar uma malha de fios, né? O que acontece na tua casa, você liga um monte de fio na tua casa lá, no computador ou a televisão, vira aquele emaranhado de fio, a gente chama de malha, ok? Mas a malha é uma área fechada do circuito. Então você tem aqui os pontos A, B, que tem a tensão UAB. Aqui B e C, que tem a diferença de potencial UBC. E aqui a diferença de potencial UCD em DC. E a diferença de potencial da bateria, que está entre os pontos A e D, UAD. Gente, a soma das tensões elétricas acumuladas nessa área, nessa malha, tem que ser zero. A soma de cada tensão de cada par de pontos. Então, somando o AB mais o BC, mais o CD, mais o AD, igual a zero. Ok? Um detalhe é sobre a polaridade, tá? Polaridade, né, o único que tem polaridade mesmo é, no caso aqui, a bateria, que já vem com o polo positivo e negativo. Quando você compra lá a pilha, já vem lá o polo positivo e negativo da pilha. Mas os resistores não têm polaridade. Eles vão desenvolver polaridade conforme a bateria é ligada neles. Por exemplo, o polo positivo da bateria está sendo ligado ao ponto A. Então, no ponto A vai ser a polaridade positiva. Como a corrente vai sair do polo positivo em direção ao polo negativo da bateria, então a polaridade aqui é do positivo para o negativo. Então você observa aqui a mesma coisa aqui no R2 e no R3. A polaridade é positivo para o negativo. Onde a corrente entra, positivo. Onde a corrente sai, negativo. Onde a corrente entra, na bateria, né? Na bateria, na verdade, né? Se fosse colocar a bateria, se pudesse, a bateria iria descarregar nela mesma. Portanto, cuidado, a polaridade da bateria é do positivo para o negativo. Então, ela é invertida em relação à polaridade dos outros elementos. Ok? Tome cuidado. Então,
a bateria é chamada gerador. E a polaridade do gerador é oposta à polaridade dos receptores. Então vamos lá. Tem aqui então um circuito e a lei das malhas diz o seguinte: a soma das tensões nessa malha tem que dar 0. Então tenho o AD que é negativa a polaridade, ok? Toma cuidado, que é negativa a polaridade, enquanto a gente vai considerar o sentido das outras polaridades como positivo. Então veja que essa setinha tem esse sentido, que é o sentido horário, e essa setinha é sentido anti-horário. Então ela é a única que vai ser negativa. Tá? Colocando menos o AD para o outro membro, nós temos que o AD é igual ao AB mais o BC mais o CD. O AD é a tensão da fonte. Então a tensão da fonte é igual à soma das tensões dos resistores. A tensão da fonte dividida para cada resistor. Esse circuito aqui, se você observar, na última aula, estão ligados apenas por um ponto em comum. É um circuito série. Portanto, na associação série, vamos fazer uma revisão agora. Associação série, primeira propriedade. Corrente elétrica é igual em todos. Ok? Lembra da última aula? Segunda propriedade. A tensão da fonte é dividida entre cada resistor da associação. A tensão da fonte é dividida entre cada resistor. E a soma delas tem que dar a tensão da fonte. Da onde nós concluímos isso? Lá da regra de Kirchhoff. Ok? Então, olha só. Resumindo, o circuito em série, as correntes são iguais, as tensões são divididas entre os elementos do circuito, os componentes, a tensão da fonte é dividida. Lembrando que quem tem mais resistência vai acumular mais tensão para poder transportar a mesma corrente. E a resistência elétrica é a soma das resistências. A resistência elétrica equivalente é a soma das resistências, como a gente viu na última aula. Vamos fazer um exercício aí para a gente praticar isso. Qual deve ser o valor do resistor R para que a corrente elétrica no resistor de 100 ohms seja igual a 20 miliamperes? Lembrando que o miliampere é igual a 0,001 ampere. Basta multiplicar aqui por 20 para você ter em ampere a corrente. Ok, pessoal? Já está transformado aqui, só realizar o exercício. Vamos lá.
Ok, gente. Espero que você tenha feito o exercício com calma. Não é difícil. Vamos lá, vamos resolver esse problema então. Primeiro, qual é a pergunta? A resistência R. Então, se eu quero saber essa resistência, uma forma de resolvê-la é considerar essas duas resistências como uma só, a resistência equivalente. Então, vamos lá. Nós temos aqui a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Eu quero saber qual é a resistência que está aqui. Então, eu posso aplicar Uri nessa resistência, primeira lei de Ohm. A corrente I é a mesma em todos, então eu já sei a corrente que passa aqui, no resistor. A corrente I, R, é a mesma corrente que passa no resistor de 100 ohms, que é 0,02 amperes. Bom, veja só. Então, se eu já sei a corrente, falta só eu descobrir a tensão R. Então, a tensão R, para ser descoberta, eu posso pensar o seguinte, pela lei das malhas, a tensão da fonte é a soma da tensão no resistor, mais a soma da tensão no outro resistor, 100 ohms. Está aqui o da fonte igual o R mais o 100. Então, eu vou obter o seguinte, o 100 é 100 vezes 0,02, que é a corrente. E vou ter 2 volts. Apliquei Uri para o resistor de 100 ohms. Então, agora, eu tenho a tensão que é 2 volts, e esses 2 mais a tensão, o R, tem que dar 9 volts, que é a tensão da bateria. Portanto, o R igual a 7 volts. Agora, o que eu queria saber, que era a tensão e a corrente, eu já sei. A tensão é 7 volts e a corrente é 0,02 amperes. Agora, eu posso aplicar o Uri novamente, voltar no que eu estava fazendo, e descobrir que a resistência vai ser 0,02, está multiplicando, passo dividindo, e vou ter 350 ohms, que é a nossa resposta. Ok? Gente, agora, associação em paralelo. Vamos abordar um conteúdo novo. Associação em paralelo. Gente, olha só como é que é essa ligação. Você ligou aqui os resistores, agora por 2 pontos em comum. Veja, todos eles estão ligados nesse mesmo fio. Ok? Esses pontos em comum, ponto A aqui eu nomeei como A, e aqui eu nomeei como B, ok? Eles são pontos que formam uma linha. E essas linhas não se tocam. Porque se tocar o polo B com o ponto B com o ponto A, eu vou tocar o polo positivo da bateria com o negativo. E vou gerar o que nós chamamos de curto-circuito. A bateria vai se descarregar nela mesma, girando até uma explosão. Então é muito perigoso. Portanto, essas linhas não podem se tocar, assim como as paralelas. Por isso o circuito paralelo. Ok? Agora, olha só. Analisando o circuito paralelo. Então, olha só. Se você observar, tem uma corrente que sai da bateria, que alimenta todo o circuito. Essa corrente entra no ponto A, mas tem que ter uma corrente em cada resistor, porque eles têm que ser alimentados também. Portanto, as correntes saem do ponto A, I1, I2 e 3. E pela lei dos nós, I da fonte é igual a I1 mais I2 mais I3. Então, eu tenho que a corrente da fonte é dividida entre os resistores. Lá no circuito em série, a tensão é dividida entre os resistores. No circuito paralelo, é a corrente. Pela regra das malhas agora, essa é muito fácil. Os pontos são iguais para todos os elementos. Então, todos eles estão com os mesmos potenciais, nesses pontos A e B. Portanto, a tensão aqui é 40 volts, então é 40 volts em todos. Então, aqui fica muito fácil. A soma de cada malha, aqui tem uma malha, aqui tem uma outra malha, aqui outra malha. A soma dessa tem que dar 0, que é menos 40 mais 40. 0. Aqui, 40 menos 40. 0. Então, ou seja, se for aplicada a regra de Kirchhoff, nós vamos ver que é 40 volts para todos. Gente, agora nós vamos analisar a resistência equivalente. Nós vamos descobrir qual é a resistência que substitui o efeito dessas 3 resistências juntas. Então, a gente vai substituir as 3 por uma só, que é a resistência equivalente. A resistência equivalente obedece à lei de Ohm. Tensão da fonte é igual a essa resistência vezes a corrente. Só lembrar que a tensão da fonte, porque a tensão aqui, entre os pontos A e B, são os mesmos na resistência equivalente. A tensão é a mesma. Ok?
Precisamos então saber o efeito do circuito, que é a corrente, para poder descobrir qual é essa resistência equivalente. Nós não temos a corrente. Aquela vez nós tínhamos, por uma outra hora, eu fiz um problema que tinha a corrente, porque tinha medido com software. Agora não. Agora a gente vai deduzir essa corrente. Como é que eu deduzo a corrente? Aplicando o conhecimento que nós temos sobre circuito paralelo. Então, olha só. A tensão da fonte, o AB é igual à tensão da fonte. Né? O AB é igual à tensão da fonte. Que é igual à tensão do resistor 1, resistor 2 e resistor 3, como a gente viu antes. As tensões aqui são iguais. Ok? Portanto, fazendo o URI no resistor 1, o 1 é igual a R1 vezes I1. Eu vou ter que 40 igual a 60, 40 volts é igual a 60 ohms. Lembrando que o resistor aqui é de 60 ohms, o primeiro. Então, eu vou ter 40 sobre 60, que dá 2/3 de ampere. Só simplificar as frações, 2/3 de ampere. Aplicando a mesma coisa para o resistor 2. O 2 é igual a R2 vezes 2. 40 é igual a 40 ohms, que é o resistor 2, né? 40 ohms. E vou ter I2, que é 1 ampere. E aplico a mesma coisa no resistor de 3 e vou ter 1/3 de ampere. Tenho as três correntes. Aplico a lei dos nós. A corrente da fonte é a soma das três correntes em cada resistor. Soma das três correntes. Então eu vou ter o seguinte, que a corrente da fonte vai ser 2/3 mais 1/3. 2/3 mais 1/3, 3/3. 3/3 é 1 inteiro. 1 mais 1, 2 amperes. Agora eu posso descobrir esse equivalente. 2 na corrente IF e vou ter esse equivalente igual a 20 ohms. Gente, isso é muito importante. 20 ohms é muito menor do que essas resistências aqui, né? Que as três juntas. Isso mesmo. Quanto mais resistores você ligar em paralelo, menor fica esse equivalente. Ok? Então, gente, cuidado. A resistência equivalente, ela diminui quanto mais resistores estiverem ligados em paralelo, tá? Então, ela diminui. Por isso, a resistência equivalente tem uma equação diferenciada. O inverso desse equivalente, o inverso dela, é igual à soma dos inversos de cada resistor, da resistência de cada resistor. Ok? Para lembrar, então, vamos fazer uma tabelinha, um resumo do paralelo. Corrente, ela é dividida para cada resistor. A tensão é a mesma em todos. E o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Vamos fazer uma questãozinha para a gente trabalhar isso. Em uma residência, quando ligam-se mais aparelhos, sua potência de consumo aumenta. Né? Quanto mais aparelhos a gente liga na nossa casa, mais consumo de energia tem. Mais energia enviada à moradia. Lembra-se que quanto maior a potência, menor será a corrente elétrica. Aqui está errado, tá, gente, no texto? Tem que consertar. Maior será a corrente elétrica, tá? Maior a potência, maior será a corrente elétrica, não é menor. Está errado aqui. Diante disso, conclui-se, a resistência elétrica equivalente de casa diminui quanto mais aparelhos são ligados. Ora, se aumenta a potência da casa, diminui a resistência elétrica dos aparelhos. A resistência elétrica equivalente da casa. Ok? Tua casa fica mais potente, quanto mais aparelhos ligam, então menor a resistência elétrica. Ok, gente? Tempo para vocês resolverem. O comportamento descrito acima é coerente com qual tipo de associação? Resolvam. Vamos lá.
E aí, gente, conseguiram resolver esse probleminha? Ele é bem fácil, né? Então, olha só lembrando, retomando. Você vai ligar mais aparelhos na sua casa. Então, sua casa vai ficar mais potente. Maior potência, menor resistência. Menor resistência significa o quê? Quanto mais aparelhos você liga, menor vai ficando a resistência. Opa, isso parece um circuito paralelo. Porque quanto mais resistências eu ligo em paralelo, menor a resistência equivalente. Portanto, a ligação da nossa casa é paralela. Ok? Não esquece disso. Em casa, a gente não liga aparelhos em série, são em paralelo. Outro motivo disso é porque todos os nossos aparelhos usam a mesma tensão, normalmente, né? Mais um exercício para vocês. O circuito abaixo contém um amperímetro. O amperímetro, gente, ele é igual a um fio, tá? Então, ele não pode interferir no circuito, então ele é um fio. Então, por isso que o ponto A aqui é o mesmo ponto A aqui. Isso aqui é um fio, mesmo potencial. Mede a corrente elétrica que passa pelo fio. Então, ele está ligado em série para poder medir a resistência equivalente. A corrente elétrica. A leitura do amperímetro após ligar o circuito será... Então, a pergunta é, qual é a corrente que vai passar pelo amperímetro? Lembrando que a corrente que passa pelo amperímetro é a corrente que sai da bateria IF. Então, a pergunta é quanto vale a corrente IF, a corrente da fonte. Tempo para vocês responderem. Vamos lá.
Pronto, gente, vamos lá. Então, olha só, o exercício é o seguinte, o circuito abaixo contém um perímetro, nós queremos saber qual é a corrente que passa pelo perímetro, né? E pode ser uma dessas daqui, vamos ver qual é. Primeira coisa, existem várias formas de resolver esse problema, tá? Eu vou resolver de uma forma que é descobrir, né, a resistência equivalente aqui entre os dois. Deixa eu ver. Vou descobrir a resistência equivalente entre os dois, tá? E a partir da resistência equivalente dos dois, eu descubro qual é a corrente que passa aqui, né? Vamos lá. A resistência equivalente, o F, a tensão da fonte, é igual a resistência equivalente vezes a corrente da fonte. Lembrando que a resistência equivalente, gente, fica só ela ligada na fonte. E os pontos de ligação são os mesmos, A e B. Portanto, a tensão é 12 volts, tensão da fonte. Agora, eu posso descobrir a resistência equivalente desse paralelo. Então, eu tenho paralelo entre 12 e 8. Escreve até assim o símbolozinho paralelo aqui, R1 com R2. E esse paralelo vai ser 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 12, inverso de 12, mais o inverso de 8, 1 sobre 8. Você faz aqui o jeito que você gostar de fazer, resolver frações. Você pode fazer o mínimo múltiplo comum entre 12 e 8, né? E descobrir que é 24. E aí eu vou ter o seguinte, 24 para 12, dobrou, então dobra o numerador. 24 para 8, triplicou, então triplica o numerador. De 1 vira 3. Soma aqui, 2 sobre 24, mais 3 sobre 24 é igual a 5 sobre 24. Portanto, o inverso desse equivalente é 5 sobre 24. Inverte, então, eu tenho esse equivalente, que é 24 sobre 5. Então, está invertido, e inverte novamente para você ter o resultado. Pessoal, só pode inverter no final, tá? Depois que você tem só um membro na esquerda e um membro na direita. Aí você inverte. Invertendo, eu vou ter 24 quintos, que é igual a 4,8 ohms. Então, a corrente F vai ser, aplicando agora na nossa equação aqui, na nossa equação, tensão 12 é igual a 4,8 vezes a corrente F. A tensão UF, que é a tensão da fonte, 4,8 que é a resistência equivalente, vezes F. Eu vou ter que F é igual a 12 divididos por 4,8, que é 2,5 amperes. Letra C. Ok, gente? Mais exercício para vocês, um exercício do Enem agora. Vocês verem que isso cai todo ano no Enem. Ano passado tem uma questão também sobre esse conhecimento, sobre circuitos. Circuitos sempre caem no Enem. Então, presta atenção. Vamos ler então o exercício e vou dar o tempo para vocês fazerem. Vamos lá. A figura abaixo mostra de forma simplificada o funcionamento de um dispositivo de tela, touchscreen, quando o usuário toca a película, figura esquerda, formada de duas camadas, fecha uma chave do circuito, figura direita, alterando a resistência total ou equivalente do mesmo. Então a pessoa toca aqui, altera o circuito equivalente que está aqui e vai ter uma resistência equivalente diferenciada conforme o toque da pessoa. Aqui ela pode tocar no ponto A ou pode tocar no ponto B, tá? E vai fechar esse contato dessa chave que está aqui. Então eu tenho aqui a chave e a pergunta é a seguinte: qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Tempo para vocês fazerem, vamos lá.
Ok, gente, espero que tenha sido fácil. Essa não é uma questão difícil, e nem não é tão difícil, tá? É só ter calma e ler os problemas com calma. Então vamos lá, gente. Eu tenho aqui o circuito, e quando a pessoa toca no touchscreen, fecha os contatos A ou B. No caso aqui é o A que ele vai fechar. Ao fechar o contato A, o B que fica aberto não interessa essa parte que está aqui. Só interessa o caminho da corrente. A corrente sai do polo positivo da bateria, se divide em duas partes aqui, então esses caras estão paralelos, e junta-se novamente para fechar o circuito. Portanto, eu tenho aqui um paralelo com um série. Por isso eu representei aqui, ó, 4K, quilo ohm, né? Quilo significa 1000, tá, gente? 4 quilo ohms, 4K. Paralelo com 4K, série com 4K, soma com 4K. Por quê? Na resistência equivalente eu tenho que somar quando é série e fazer o paralelo quando é paralelo. Fazendo então o cálculo do paralelo, vamos chamar o paralelo aqui de R'. Então eu vou ter 1 sobre R', que é esse paralelo, é 1 sobre 4K mais 1 sobre 4K. Somando aqui as frações, repete o denominador, soma os numeradores, 2 sobre 4K, simplifica aqui por 2, 1 sobre 2K. Agora eu vou ter que 1 sobre R' é igual a 1 sobre 2K, ou seja, R' é igual a 2K. Ok? Agora que eu tenho o R', posso fazer então, colocar aqui no paralelo, deu R'. R' é igual a 2K, mais 4K, que é o série, vou ter então 6 kΩ, que é a resposta do problema. Obrigado, gente, um abraço, até a próxima!